Olá, minhas seguidoras, meus seguidores do canal Enfermeira Clara Educa. E hoje trago para vocês um assunto que faz parte da série Pós-graduações, especializações para o enfermeiro. E já disse anteriormente que na nossa área nós temos mais de 100 tipos de especializações para você que é enfermeiro e enfermeira. E nesta série eu vou estar falando para vocês que pretendem ensinar, assim como eu, na área da enfermagem, como se tornar docente em enfermagem, tanto para o nível técnico quanto para o nível graduação e pós-graduação na enfermagem. Então fiquem comigo até o final para não perderem nenhuma das dicas que eu vou dar hoje. Então vamos lá, turma. Olha só, no geral, quando o enfermeiro termina a graduação, ele às vezes se depara com a seguinte questão: e agora, né? Vou enviar os currículos, vou procurar emprego como enfermeiro assistencial nas instituições de saúde e começar minha carreira. Essa é uma alternativa. Porém, existe também a situação onde o enfermeiro pode optar por seguir ensinando, ou seja, trabalhar como professor de enfermagem. E aqui eu faço um adendo super importante. Ser professor de enfermagem também é profissão, assim como enfermeiro assistencial. Não é porque o enfermeiro não trabalha no hospital e ele opta por ser professor de enfermagem que ele é menos qualificado. Tanto o enfermeiro assistencial quanto o enfermeiro especialista, seja em qualquer área, incluindo a área da educação, é profissional, deve ser respeitado como. Então, isso é a primeira coisa a ser dita para todo aquele que deseja entrar na área acadêmica, seguir na especialização, neste segmento tão bonito e tão gostoso que é a educação. E aí a pergunta é sempre esta: por onde devo começar? Eu não tendo experiência na área como enfermeiro assistencial, eu posso dar aulas? Então, sobre essa e outras dúvidas, eu vou estar falando no vídeo de hoje. Então, qual o caminho a seguir? Terminei a graduação e agora quero entrar na área da educação. Ou já sou enfermeira, enfermeiro, trabalho há muitos anos na assistência de enfermagem e decidi optar agora por outro segmento da área. Desejo especializar-me na docência, quero começar a dar aula, qual o caminho, o que eu preciso fazer? A primeira coisa, você precisa capacitar-se na área da educação. É importante que você faça pós-graduação, especialização em docência para o ensino superior, ou licenciatura, ou formação pedagógica, ou mestrado e doutorado. De alguma maneira, você precisa fazer uma dessas especializações. Por que, professora Clara? Me disseram que todo enfermeiro
ele já é um educador assim que ele termina a graduação. Isso é verdade? Sim, é verdade. Durante a graduação, nós aprendemos como orientar a família, o paciente, a comunidade, enfim, a orientar, dar treinamento em serviço, participar de ciclos de palestras. Tudo isso faz parte do universo do profissional enfermeiro. Ele é um líder, ele é um gestor, então nas reuniões ele toma a frente, ele fala, e tudo isso remete ao ensino, remete ao professorado, nos dá a impressão de que isso é ensinar. E não deixa de ser, realmente estamos ensinando. Todas as vezes que nos dispomos a orientar alguém algo que sabemos, é uma maneira de ensinar. Porém, existe uma diferença grande entre você fazer um ensino não formal e o ensino formal. O ensino não formal é todo aquele que você coloca em prática fora do ambiente acadêmico, ou seja, fora da escola. Agora, quando nós falamos sobre ensino ou educação formal, é a educação onde ela acontece em uma instituição reconhecida pelos órgãos que fazem a legislação da educação e são reconhecidos. Portanto, a pessoa vai até aquele local, se matricula e ela vai ter aulas dentro de uma instituição reconhecida por profissionais capacitados, pois ao término desse curso, seja a nível médio, seja especialização, seja graduação, ele vai receber um comprovante, um certificado reconhecido por essas instituições, como o Ministério da Educação, MEC, COFEM e COREM, atribuindo a esse documento uma validade, não é? E isso é muito importante, gente. Agora, para que o enfermeiro possa dar aula nessas instituições, ele precisa estar capacitado. E essa capacitação, ela virá dos cursos de pós-graduação na área de pedagogia, na área do ensino. E aí vem a questão, mas eu conheço muitos professores que não tinham especialização nessa área, e eles davam aula. Sim, no passado, não muito longínquo, eu posso falar da minha experiência, onde eu terminei a graduação e já parti para o ensino, já comecei a dar aulas no curso auxiliar técnico de enfermagem. Porém, naquela época, não havia essa legislação, essa obrigatoriedade de se fazer pós-graduação na área da pedagogia. E eu posso dizer a vocês, por experiência própria, que isso não foi bom. Eu senti a diferença entre ensinar sem curso de pedagogia, sem curso de especialização na área acadêmica e depois com o curso de especialização em educação na pedagogia. Porque quando você se propõe a ensinar, mas não tem este preparo pedagógico, você vai, consequentemente, esbarrar em dificuldades como
como eu devo fazer o diário de classe? Hoje não é mais no papel, né? Hoje fazemos no sistema. Mas como eu devo começar? Eu vou ensinar essa disciplina que me foi dada. Agora, como eu começo? E acaba que nós encontramos uma saída em meio a esses desafios. E qual é essa saída? Nós acabamos lhe ensinando com base na experiência que aprendemos. Então, recordamos daqueles professores que temos referência de serem professores que marcaram a nossa vida acadêmica e temos eles como referência e acabamos ensinando parecido. Porém, isso não é tudo. Aquele estudante, aquela estudante que está ali, ele merece muito mais. Ele merece aprender de maneira diferenciada. Ou seja, quando você faz especialização na área da educação, você vai aprender estratégias de ensino, você vai aprender a lidar com os conflitos que acontecem em sala de aula, você vai ter disciplina de psicologia educacional para trabalhar com diferentes alunos que apresentem situações que sejam necessárias sua intervenção. Você vai aprender sobre os autores da educação, os grandes escritores dessa área que tanto nos ensinaram. Além disso, você vai aprender também sobre o plano de ensino, a grade curricular, o plano de aula, como fazer um bom plano de aula, quais modelos nós temos de estratégias de ensino. Então, às vezes, você precisa mudar de estratégia ao perceber quando nem toda sala de aula está conseguindo acompanhar aquele conteúdo, ou quando aquele conteúdo é um pouco mais difícil. Então, vejam que não é apenas uma exigência dos órgãos regulamentadores que o enfermeiro tenha curso na área de na área de pedagogia para ensinar. É muito mais do que isso. É respeito ao aluno, é querer ensiná-lo melhor, é querer aprender as melhores técnicas, estratégias, metodologias, didática para ensinar determinado conteúdo. Então, vocês vão perceber que, dependendo do conteúdo, você precisa ter a maneira correta de ensinar, a estratégia mais apropriada. Além disso, existe neste contexto de sala de aula avaliação a ser feita a cada aula para você perceber se o aluno está aprendendo. Então, não basta sabermos fazer determinado procedimento, mas que saibamos qual é a melhor maneira para ensinar aquele procedimento. Bom, acredito que vocês tenham entendido a importância de se fazer pós-graduação na área da educação. Então, gente, cuidado. Muitas escolas, elas acabam admitindo professores de enfermagem sem especialização na área da educação. Esse é um problema, está incorreto. Por quê? Está fora da legislação, a escola está incorrendo neste problema, neste erro, e você, como profissional enfermeiro, está aceitando
uma situação ilegal. Pode acontecer disso não gerar nenhum problema para você, mas pode gerar. Então, na dúvida, escolha e caminhe pelo certo. O caminho certo, às vezes, ele é mais demorado, às vezes ele é mais difícil, porém, vale muito a pena. Então, primeiro passo, capacitação, fazer pós-graduação. Segundo passo, de posse da sua qualificação na educação, dirija-se ao Conselho Regional de Enfermagem para fazer o registro como enfermeiro especialista em docência, em formação pedagógica, em educação. Depois disso, você pode começar a enviar os currículos para as escolas técnicas. Então, sobre isso, eu estarei falando em um outro vídeo, para que esse não se alongue demais, não se torne cansativo. Agora, uma outra coisa bastante importante, gente, os cursos de pós-graduação na educação é necessário que tenha estágio, tá? Então, não é possível que só tenha aulas teóricas ou por EAD. Quase sempre, durante o curso, já é falado para os estudantes, olha, né, vocês terão que fazer uma carga horária X de aulas como estágio. Então, você acompanhará um outro professor, né? Pode ser aqui da nossa escola ou de outra escola, né? Existe muita flexibilidade a respeito disso, para que você aprenda, observe, né? Como é feito o planejamento e depois como preparar uma aula e ministrar essa aula. Então, é uma especialização onde é necessário que haja estágio. Então, isso também vale para todas aquelas recomendações que a Proclara deu, tá? Procurando pós-graduação, verifique se o curso necessita de estágio prático fora da instituição ou dentro, porque senão você vai estar com o certificado na mão e não vai ter adquirido a habilidade necessária. E para finalizar, eu vou falar aqui alguns locais que possuem pós-graduação em educação, na área da educação, docência para o ensino superior. Entrem no site da USP, usp.br, docência para o nível superior ou médio. Lá você vai encontrar curso gratuito de pós-graduação. Tem também o Instituto Federal de Educação, que oferece cursos na área de licenciatura, docência, para que vocês possam cursar sem pagar nada, que também eu reconheço que é uma dificuldade. Já passei por isso no meu início de carreira, queria muito dar aula, tinha vontade de fazer um curso na área da educação, porém o custo envolvido na especialização em docência dificultava, era um fator aí que dificultava que eu fizesse. Então, eu achei importante passar essas informações, que existem cursos totalmente gratuitos oferecidos pelas instituições públicas. Temos também o Centro Paula Souza, que é referência em educação, muito preocupado com a formação dos professores. Eles têm pós-graduação em formação pedagógica equivalente à licenciatura. Bom,
Espero ter começado bem essa série de vídeos que vão falar sobre a educação do enfermeiro com o objetivo de se tornar docente, preceptor e professor de enfermagem. Nos próximos vídeos estarei falando para vocês a diferença de cada dessas especializações que acabei de citar. Por hoje fica só a citação. E não posso deixar de dizer para vocês que se inscrevam no canal, acione as notificações, deixe um comentário para Proclara se você gostou desse vídeo, se você tem vontade de ensinar na enfermagem, se tinha dúvidas se o vídeo valeu ou não, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.